Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 130 do mangá da Uzaki-chan. Finalmente galera, depois de o quê? 3 meses sem Uzaki, o mangá da Uzaki-chan voltou. E voltou exatamente aonde parou, com o Sakurai e o seu pai no meio do mato, para poder fazer aquela espécie de treinamento para poder ajudar o Sakurai, já que ele tava com aquela mania de abraçar as pessoas, né? Abraçou todo mundo da família da Uzaki, até o senhor Fuji, mano. E é a partir daí que nós vamos ver hoje. Mas antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostoso para todos os membros do canal, ó. Vocês são demais, e se você não é membro, se torne membro, você vai ter vários benefícios. Galera, eu gostaria de convidar vocês a estar participando das minhas lives lá na Kik. Eu tô fazendo live lá todo sábado, 9 horas da noite, a gente vai até meia-noite, 1 hora da manhã, dependendo de como tiver a live. A gente passa das meia-noite fácil, então eu quero estar convidando a vocês a estar participando, tá se inscrevendo lá no meu canal na Kik e tá participando das lives comigo. O link vai estar aí embaixo. Eu vou abrir live em outros dias, talvez domingo, talvez na final de semana inteira de live, ali sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo. Tudo isso vai depender de vocês. Lá a gente assiste anime, filme, reage meme, enfim, a gente faz um monte de coisa lá, coisas que eu não posso fazer aqui no YouTube, eu tô fazendo lá. Nada é explícito, coisas mais 18, né? Mas tudo que a gente pode fazer de react lá, tudo que a gente pode fazer de react, eu faço lá, porque infelizmente o YouTube não deixa, né? O YouTube capa quem faz react ao vivo assim, nem música a gente pode ouvir aqui. Enfim, então o link vai estar embaixo, se inscreve no meu canal da Kik e acompanha as lives comigo. Esse capítulo começa com o Sakurai e o seu pai no meio da selva. O Sakurai acaba falando, né, que deixando de lado o isolamento da montanha, eles não precisavam atravessar a montanha pelo meio. O seu pai pergunta, né, o que ele está falando, e que não seria um treinamento se eles não avançassem pelos lugares mais difíceis, e que o hábito de abraçar do Sakurai é para proteger o seu corpo, mesmo quando ele está vulnerável dormindo. Ele pergunta se o Sakurai sabe por que isso acontece, e logo em seguida dá a resposta, né, dizendo que ele vive em um tempo de paz agora. O Sakurai fala, mas isso aí não é uma coisa boa? O seu pai então responde, dizendo, mais ou menos, né, que esse treinamento de sobrevivência é algo que até a mãe dele e todos os parentes, né, da família da mãe dele fazem desde pequenininho. O Sakurai então entende, né, que aquilo ali não é um acampamento e que é sim um teste de sobrevivência. O seu pai continua explicando, né, que basicamente o corpo dele está em alerta extensivo constantemente e por isso, né, que o senso desregulado diz que dormir é igual a perigo e que ele vai fazer, né, o Sakurai vivenciar uma tensão extrema ao colocar ele em perigos. O limite, né, do nível, né, de alerta será elevado drasticamente e o corpo dele deve aprender, né, que aonde ele está dormindo é um lugar seguro. Na hora isso dá um estalo na cabeça do Sakurai, né, que percebe que essas doideiras que o seu pai tá falando até que faz sentido. E ele acaba perguntando, né, que antes do seu pai casar com sua mãe, a mãe dele reconhecia, né, o corpo dele como algo perigoso. O pai do Sakurai leva as mãos no queixo, né, e faz aquela cara de sádico e fala, de fato, né, naquela época eu atacava ela com bastante fervor. Ele continua dizendo, né, que os animais mais perigosos da montanha do Japão são ursos, javali, macacos e alguns outros insetos, e que é pro Sakurai tomar cuidado e, se possível, não morrer. O Sakurai já fica preocupado e fala, não, eu quero ir pra casa, e se tudo der bem eu quero voltar pra casa em uns 2 dias no máximo. Enquanto o Sakurai e o seu pai estão na montanha, nós vemos que o Sasaki ficou no lugar do Sakurai na cafeteria. Nós vemos ele ali todo deslumbrante, né, atendendo as meninas que estão ali caidinhas por ele. Só que a Ami tá incomodada para um caramba. Ela fica olhando ali de rabo de olho. O pai da Ami elogia o atendimento do Sasaki, diz que é algo muito luxuoso, enquanto a Uzaki acaba falando que, né, afinal, filhos de boas famílias são realmente diferentes. A Ami então range os dentes, né, e começa a bufar, né, fala, eu acho que eu prefiro muito mais o Sakurai, é bem melhor.
Tanto a Uzaki quanto seu pai fica sem entender, né? Enquanto a Ami continua resmungando, dizendo que o atendimento do Sasaki não combina com essa loja. Seu pai fala, e lá vamos nós de novo. Ela pergunta, né, o que não está agradando a Ami e diz que o Sakurai não pôde vir hoje, mas que o Sasaki veio para ficar no lugar dele, para poder ajudar, e acaba pedindo desculpa, né, pelo noivo dele. O pai da Ami acaba falando, não, que tá tudo bem, que é um feriado prolongado e que o número de clientes com certeza iria aumentar, né? E que o Sasaki está sendo de boa ajuda. O Sasaki fica com aquele sorrisinho sádico dele, né? E diz, nossa, essa é a minha primeira vez em um trabalho de meio período, então fico feliz, né, que eu não esteja atrapalhando. O pai da Ami acaba falando, não, que isso, longe disso, você não está atrapalhando, você está fazendo um ótimo trabalho, e que nem parece, né, que é a sua primeira vez. O Sasaki então diz, né, que ele sempre fica observando eles trabalharem, por isso que meio que ele aprendeu ali um pouquinho. A Ami continua inquieta, né, bastante nervosa, já que ela percebe que o Sasaki tá fazendo isso para provocar ela. As mulheres da cafeteria vão à loucura, né, dizendo que o Sasaki tem um charme ótimo, maravilhoso, e que ele é totalmente diferente do Sakurai. E a Ami percebe que essas mulheres estão com os hormônios à flor da pele. Ela corre em direção ao seu pai, né, e fala, olha pai, o que a nossa preciosa cafeteria tradicional está virando? Tá virando um clube host club, né? E que nós vamos permitir uma coisa dessa. O seu pai então acaba virando, falando, ué, mas pô, logo você tá dizendo uma coisa dessa? Você vive tentando transformar nossa loja em algo pior, botando o pessoal vestido de cosplay, esse tipo de coisa. A Uzaki fala, não tem problema, é só durante o feriado prolongado, então por favor, Ami, aguente firme. Só que a Ami continua com aquela cara dela, né, bastante nervosa, enquanto as mulheres da cafeteria ouvem as palavras da Uzaki e fala, sério, ele vai ficar aqui por tempo limitado? Então eu vou vir amanhã e depois da manhã eu vou acabar vindo aqui todos os dias do feriado. Nós temos que contar para nossas amigas, dizer que tem um partidão aqui, vamos ligar para elas agora, vamos ligar. Enquanto o Sasaki fica ali, né, todo gracioso, falando, estarei aqui esperando por vocês. Isso corrói a Ami por dentro, maldito seja, fica aí exibindo só porque dá uma grande contribuição para as vendas, desgraçado. A Uzaki então olha pra ela e diz, se ele está contribuindo, não é uma coisa ótima? A Ami, bastante irritada, pergunta, por que o Sakurai tinha que estar de folga logo hoje? E a Uzaki explica, né, que parece que surgiu um imprevisto ali, imediato, na casa da família dele, e acaba pedindo novamente desculpa pelo seu noivo. O Sasaki cai na gargalhada, né, e diz que a Uzaki só está falando isso pra poder se exibir, né, quer dizer, desculpa pelo meu noivo, falando, eu estou noiva, eu tenho um noivo, entendeu? Por isso que o Sasaki percebeu que ela tá falando isso só pra poder se exibir. O pai da Ami fala que o Sasaki salvou eles hoje, né? Que conta com ele pros próximos dias. O Sasaki todo prestativo, né? Com um sorrisão. Fala que será um prazer ajudar, né? Enquanto a Ami fica ali rasgando o papel, falando, nossa, as vendas de hoje foram absurdas. Qual é dessas mulheres? O Sasaki só tem um rosto bonito, um corpo bom, e ele é eficiente no trabalho. Por que todas elas estão assim tão alvoroçadas? Por quê, né? Só porque ele tem um rosto bonito, um corpo bom e é eficiente, né? A Uzaki fala, não tenho o que reclamar, não é? As coisas estão indo muito bem. E que, por que ela odeia tanto assim o Sasaki? A Ami, ainda bastante irritada, fala, eu não odeio, só não vou com a cara dele. A Uzaki diz, né, que ultimamente o Sasaki tem sido uma boa pessoa. O Sasaki fala, não, que nada, eu sou um cara mau. E ela continua dizendo, né, que a Ami falou que o rosto dele é bom, que o corpo dele é bom, e que ultimamente ele não tem mostrado o lado sombrio dele. A Ami então diz, sim, ele mostra sim. Pra mim esse homem mostra seu lado sombrio em todo momento. O Sasaki dá aquela olhadinha mortal pra Ami, né, que deixa ela mais irritada ainda, diz, eu sei muito bem, tanto bom trabalho de hoje, quanto essa atitude impecável. Eu sei que ele faz tudo isso só porque sabe que eu vou ficar morrendo de inveja. A Uzaki vira pro Sasaki e diz que agora ela entendeu, né, que agora ela sacou. O Sasaki com aquele sorrisinho falso pergunta, o quê? O que tu sacou? A Uzaki faz aquela cara dela de sapeca, né, e fala, Sasaki,
Você é o que chamam de um tipo de tsundere, não é mesmo? Na hora o Sasaki fica irritado por dentro. Fala, meu Deus, essa garota, só porque o romance dela se estabilizou, ela vem me importunar desse jeito. A Uzaki fica muito animada e diz, certo, eu vou torcer por vocês dois. Eu acho que o Sasaki é bem melhor do que eu queria, do que o Sasamoto. Ela olha pra Ami, percebe que ela tá fazendo aquela cara de quem chupou um limão azedo. E a Uzaki percebe, ué, Ami-san, você não adora um abdômen sarado? A Ami fala, não adianta, é só um abdômen sarado. E nós vemos que o Sasaki já tá irritado pra caralho também, falando, só o abdômen? A Uzaki então liga os pontos e diz, mas ser mais ríspido ali só com a Ami não é um tipo de tratamento especial? A Ami fala, mas existe vários outros tipos de tratamento, tinha que ser logo esse. Nós vemos que essa conversa tá deixando o Sasaki bastante irritado. Ele chama a atenção da Uzaki e acaba perguntando, Uzaki, você acha que eu não teria o direito de escolher também, não? A Ami então grita, não era eu que deveria estar falando esse tipo de coisa? E que realmente o Sakurai é muito melhor e tem que ser o Sakurai, tem que ser ele, precisa voltar logo. O Sasaki rebate ela, falando, não adianta ficar falando de quem não está aqui e que ela é uma criança bastante mimada. A Ami fala, o quê? Repete, seu lourinho engomado! E vimos o pai da Ami falando com a Uzaki que ela e o Sakurai eram exatamente desse jeito há algum tempo atrás. A Uzaki fala, com certeza eles vão se dar bem, né? Com certeza. E o capítulo termina assim, né? Com algo que eu já estava imaginando começando a acontecer, que era a Ami ficar com o Sasaki. Porque, tipo assim, a Ami adora homem musculoso, gosta de homem bonito. E o Sasaki era exatamente desse jeito. Aí veio o Sasamoto, veio o Kiri, mas o Kiri é muito novo. E o Sasamoto provavelmente não vai ficar musculoso. E o Sasaki é perfeito, mas é exatamente o que a Ami quer, mano. E ver eles dois agindo desse jeito, tudo dá a entender que no futuro eles vão começar a namorar. Mano, isso aqui é muita certeza. Eles vão começar a namorar no futuro, velho. Na moralzinha, velho. Mas enfim, galera, o capítulo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Vocês vão estar ajudando bastante. Já é? Tamo junto, meus otakus lindos, cheirosos, maravilhosos. Fui!